Na hora extra dessa semana, você vai saber o que é terceirização simbiótica com o professor e subprocurador-geral do Trabalho aposentado Edson Braz. Confira também a cobertura completa da inauguração da sede própria da Vara do Trabalho de Posse e o que a unidade tem a oferecer ao jurisdicionado. E ainda você vai saber qual é o papel do direito do trabalho no processo de evolução dos direitos humanos. Aguardamos você! Seja bem-vindo à Hora Extra. Neste programa você vai conferir os seguintes destaques. A Vara do Trabalho de Posse ganhou sede própria para atender melhor o jurisdicionado de 16 municípios do Nordeste de Goiás. O papel do direito do trabalho no processo de evolução dos direitos humanos foi tema abordado durante o Congresso em Goiânia. E no bloco de entrevistas, o subprocurador-geral do Trabalho aposentado e professor Edson Braz fala sobre terceirização simbiótica. Hora Extra está começando agora. A Vara do Trabalho de Posse ganhou sede própria para atender melhor o jurisdicionado de 16 municípios do Nordeste de Goiás. A vista da Serra Geral já indica o nosso destino. Chegamos a Posse, região nordeste de Goiás, que faz fronteira com a Bahia. Terra de gente simples, que gosta de sentar no banco da praça no finalzinho da tarde para trocar uma ideia. São mais de 33 mil habitantes e uma economia baseada no comércio e na prestação de serviços. Para garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas dessa população, a Vara de Trabalho do município saiu do aluguel e ganhou uma sede própria. Criada há 10 anos, a unidade agora vai funcionar neste prédio. Quem for ao local vai perceber que está tudo novinho, bem diferente da antiga sede. Bom, nós não tínhamos prédio próprio aqui. Nós estamos aqui desde 2003 e estávamos em imóveis alugados. E aí nós fomos praticamente despejados. Mas também foi uma oportunidade, porque nem sempre a gente tem uma dotação orçamentária para construir uma casa própria. Então, esse ano juntou tudo, né? Nós precisávamos sair do imóvel que estava alugado e conseguimos a dotação orçamentária. E aplicamos aqui 1,5 milhão, construímos essa vara para melhor atender todo mundo, porque aqui nós atendemos várias cidades. A nova instalação traz um espaço mais amplo, climatizado, mais confortável para atender a quem recorre à Justiça do Trabalho. Nessa sala, por exemplo, vão acontecer as audiências para resolver os conflitos entre patrões e empregados. Só no ano passado, a unidade recebeu um pouco mais de 500 processos judiciais e grande parte das reclamações trabalhistas vem dos trabalhadores do campo. Nós tivemos pouco mais de 500 processos no ano anterior e a maioria desses processos são trabalhadores rurais, da agropecuária. Isso se dá porque esses trabalhadores ficam distantes das cidades, em fazendas, e muitas vezes não têm, os empregadores rurais não têm a consciência da importância de adotar medidas que coloquem a saúde do trabalhador reservada de qualquer tangibilidade. Portanto, a maioria das ações é para pagamento de adicional de salubridade, doenças adquiridas no trabalho, acidentes do trabalho, que é uma das maiores preocupações da Justiça do Trabalho, e outros pedidos mais que também deixam de ser respeitados por conta da falta de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Além de Posse, a unidade recebe demanda jurídica de mais 14 municípios do Nordeste goiano, como Buritinópolis, Campos Belos, Cavalcante, Damianópolis, Iaciara, São Domingos e Simolândia. Durante a inauguração, diversas autoridades elogiaram a obra, que foi construída em um terreno doado pela Prefeitura e custou quase R$1,5 milhão. Essa obra ela vai vir valorizar toda a região do Nordeste goiano, não só Posse. A região do Nordeste goiano como um todo é uma região que está tendo um desenvolvimento muito grande ultimamente. E essa obra, a Vara do Trabalho, ela vai dar mais condições para que os nossos profissionais
os nossos trabalhadores, enfim, para que todo mundo tenha condições de ser atendido com dignidade e com rapidez. Então, ela vai enriquecer a região como um todo, não só a cidade de Posse, mas como todo o Nordeste goiano. Posse merece, a região merece. Está de parabéns a presidente e todo o tribunal pela iniciativa. O vice-governador de Goiás também fez questão de ver de perto as novas dependências. Para ele, toda essa estrutura representa um avanço para a cidade. É um avanço institucional muito importante para a região nordeste do estado. É uma região que cresce acima da média do estado de Goiás, uma região que tem vivido um momento de prosperidade muito forte. E, naturalmente, para a consolidação do exercício pleno da cidadania, é necessário que as instituições estejam funcionando plenamente. O Poder Judiciário, no caso aqui a Justiça Especializada do Trabalho, ela é um importante instrumento de garantia das conquistas sociais fixadas na Constituição da República Brasileira. Acho que com esta importante obra você consolida o ambiente necessário para que o jurisdicionado possa aqui se dirigir para fazer seu pleito, para externar suas preocupações, suas angústias e para ver aqui os conflitos dirimidos e com isso garantindo a pacificação social e o crescimento da sociedade como um todo. Quem também ficou muito satisfeita com o que viu foi a presidente do TRT de Goiás. Segundo a desembargadora Elza Silveira, com o novo prédio, todo mundo sai ganhando. Os moradores da região, os servidores e a Justiça Brasileira. Essa vara, ela dá muita dignidade para esse pessoal do norte, que eles estavam muito isolados. Nós temos só a vara... A região precisa muito. Muito, porque nós estávamos... eles poderiam só ir a Brasília, entendeu? Então é muito distante para o jurisdicionado ir. Então aqui não, ele vai atender toda essa região, muitos municípios e outra coisa, nós estamos trazendo também modernidade, né, para cá. Graças à vara foi instalado aqui na cidade a banda larga. Então a gente está trazendo também uma modernidade, trazendo evolução para a cidade, entende? Então isso é muito importante. É um dos objetivos da Justiça do Trabalho. O desembargador Ricardo Tadeu, do TRT do Paraná, fala sobre o papel do direito do trabalho no processo de evolução dos direitos humanos durante o congresso realizado em Goiânia. O desembargador Ricardo Tadeu afirma que o direito do trabalho é a primeira face do direito que rompe com a formalidade de que todos são iguais. O direito do trabalho surge na história como a necessidade inadiável de se reconhecer que o poder econômico exerce uma influência que pode ser nefasta sobre a maioria das pessoas que a ele se submetem. Então, o direito do trabalho foi criado como um instrumento de proteção dos indivíduos e da maioria economicamente desvalida contra os abusos do poder econômico. No direito do trabalho, o reconhecimento das diferenças se dá basicamente no princípio da hipossuficiência, que vê no trabalhador o lado mais frágil da relação capital-trabalho. Nesse sentido, a legislação protege o empregado por sua condição financeira menos favorável. Um exemplo da aplicação do princípio da hipossuficiência é o artigo 468 da CLT, que determina que o empregador não pode alterar as condições de trabalho de modo a prejudicar o empregado. Em sua palestra no 20º Congresso Goiano de Direito e Processo do Trabalho, o desembargador Ricardo Tadeu também falou sobre a criação da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e os avanços obtidos a partir de então. A OIT, tão logo criada em 1919, já passou a se preocupar com as crianças. Então, criou várias convenções internacionais de proteção das crianças, impedindo mesmo o trabalho em idade inferior a 15 anos. Esse processo inicialmente se desenvolvia por categorias, mas culminou em 73 com a Convenção 138, que proibiu realmente qualquer trabalho para crianças até os 15 anos. Mas não só isso, a própria OIT nos anos 40 tratou de proteger os migrantes, né? Nos anos 50 voltou-se à proteção da mulher, garantindo igualdade de salários entre homens e mulheres. Voltou-se ao combate à discriminação étnica, racial, por meio da Convenção 111. Também combateu
o trabalho escravo ou forçado por meio da Convenção 105 e, bem, finalmente nos anos 80 editou a Convenção em favor das pessoas com deficiência. Esse processo que o direito do trabalho ensinou para a humanidade de dar atenção aos grupos mais vulneráveis entre os vulneráveis, acabou sendo adotado pela própria ONU. A partir de 66, a ONU, então, se voltou à proteção das mulheres, das crianças, das minorias étnicas, das pessoas submetidas a trabalho forçado, de pessoas com deficiência. Ou seja, todo o universo de direitos humanos foi pautado pelo direito do trabalho, na medida em que o direito do trabalho desencadeou a necessidade de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Para o magistrado, que é deficiente visual, a recusa de adaptação das empresas é discriminação. O país tem hoje 24 milhões de pessoas com deficiência que estão fora do mercado de trabalho. E no próximo bloco, o subprocurador-geral do Trabalho aposentado, Edson Braz, fala sobre terceirização. Voltamos em instantes. A terceirização está em evidência no meio empresarial por se mostrar uma prática eficiente que possibilita a flexibilização empresarial. No Brasil, a terceirização é polêmica porque muitas vezes ela é praticada de forma precária e em desrespeito à legislação que protege o trabalhador. Para o professor e subprocurador-geral do Trabalho aposentado, Edson Braz, nosso entrevistado de hoje, a terceirização pode ser aplicada também na atividade fim das empresas, desde que assegurados os direitos dos trabalhadores. Doutor Edson, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. E eu começo perguntando para o senhor defendeu em palestra recente, realizada no 20º Congresso Goiano de Direito do Trabalho, a possibilidade de se fazer a terceirização simbiótica. O que seria esse conceito? Como seria essa terceirização? Obrigado pela oportunidade de participar desse programa. E a terceirização simbiótica nada mais é de que resgatar o conceito original de terceirização. A terceirização surgiu no mundo da economia, não na ciência jurídica. A ideia era permitir que as empresas otimizassem os recursos financeiros, de logística e de pessoal. Esses recursos seriam direcionados à sua atividade fim, atividade principal da empresa. E ela delegaria a outras empresas as atividades meio, aquelas atividades que não eram o objetivo principal do empreendedor. Então, com essa ideia, ela teria uma melhor estruturação da empresa e uma melhor utilização dos seus recursos. A empresa contratada, ela seria uma empresa especializada naquilo que era para ser a atividade meio da outra, ou seja, para a empresa prestadora de serviço seria uma atividade fim, como é, por exemplo, a limpeza, vigilância, e podemos ter as empresas de trabalho temporário. Quando esse conceito veio para o Brasil, ele foi desvirtuado. Aqui a terceirização passou a ser usada como uma prática de diminuição de custo de mão de obra. A ideia é você paga menos à empresa prestadora de serviço, que paga menos aos seus empregados terceirizados. O lucro da empresa terceirizada é a diferença entre o que ela recebe da tomadora de serviço e que paga aos trabalhadores. Então, esse sistema, ele é cruel, porque vai diminuindo as garantias trabalhistas, os benefícios do trabalhador vão sendo diminuídos para que as empresas tenham um maior lucro. E a ideia da terceirização simbiótica é resgatar esse conceito econômico. Então, não haveria diferenciação para que empresa o trabalhador prestaria serviço, por quem seria contratado. Ele teria a mesma gama de direitos, tanto da
dos trabalhadores da tomadora de serviço como do seu empregador. Haveria uma equivalência nos direitos e garantia desses trabalhadores. E esse trabalhador terceirizado poderia também atuar na atividade fim da empresa tomadora? Mas da seguinte maneira, essa atividade fim, ela teria que ser uma atividade sazonal, uma atividade temporária da empresa tomadora de serviço. Porque com isso a gente atenderia um preceito que é a continuidade da relação de trabalho. Por exemplo, uma pessoa é contratada para colher jabuticabas. As jabuticabas vão acabar e aquela mão de obra será dispensada. Porém, se ele trabalhar para uma empresa prestadora de serviço de colheitas, aí ele pode colher feijão, pode colher milho, algodão, diversas outras coisas. Ele não vai ser dispensado a cada término de safra. Essa empresa prestadora de serviço alocaria seus serviços para a tomadora de serviço durante o ano inteiro e esse trabalhador só migraria de uma atividade para outra. E naquele período que ele está num certo ramo da economia, ele teria os mesmos direitos proporcionalmente ao tempo da empresa tomadora de serviço. Então, porque às vezes se alega isso, que o empregado terceirizado não tem vínculo com os benefícios daquela categoria econômica. E qual a ideia? Se hoje alguém está prestando serviço terceirizado numa metalurgia, ele vai ter os mesmos direitos que tem os empregados daquela empresa de metalurgia. Aí ela sai daquela de metalurgia, vai, por exemplo, o ramo da construção civil, aí ele teria os mesmos direitos, para que a terceirização não fosse uma forma de diminuição de custos de mão de obra, e sim esse objetivo econômico. Mas dependendo até da atividade, mesmo que seja agropecuária, para quem trabalha na colheita de determinado produto agrícola, recebe mais, outro recebe menos. Esse terceirizado, comparando com a empresa tomadora de serviço, ele não teria uma variação salarial? Então, essa variação, ela seria aceita, né? Teria que ter um reajuste, uma readaptação da legislação para permitir que o salário dele também sofresse variações. Seria como ganhar por produtividade. Quem recebe, você pode ter salários por tempo ou por produção. O salário por produção vai estar afeto à produtividade. E aí não haveria problema em que em determinadas atividades o trabalhador ganhasse mais e a hora ganhasse menos, mas teria o padrão de salário mínimo ou piso salarial das categorias, né, obedecendo às convenções coletivas. Relacionando com a própria palavra simbiótica, que lembra simbiose, e quer dizer dois seres convivendo, diferentes, convivendo em comum, com o objetivo de realmente subsistir, seriam trabalhadores das empresas, trabalhadores terceirizados, que seriam, de certa forma, diferentes, mas convivendo para um bem comum, que seria a produção. E também iria mais. A ideia é assim, a simbiose significa que as pessoas daquela relação vão se beneficiar um da atividade do outro. Então, quando se fala em uma terceirização simbiótica, que ela seria boa para a empresa e boa para os trabalhadores. Seria boa para a empresa, que permitiria ela fazer essa alocação de recursos, né, financeiros, de logística e de pessoal, e boa para o trabalhador, que teria uma continuidade no seu trabalho. Ele poderá se organizar melhor, sabendo que o seu trabalho não vai ficar limitado a curtos períodos, ele pode ser alocado em todos os ramos. Então, a ideia é todas as pessoas envolvidas, tanto os trabalhadores da empresa, tomadora de serviço, como o empregado terceirizado, como a terceirizadora e a tomadora de serviço, todos estariam numa situação de vantagem. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre terceirização simbiótica. Você não pode perder. Voltamos em instantes. Ora, este está de volta hoje recebendo o subprocurador-geral do Trabalho aposentado, Edson Braz, para falar sobre terceirização simbiótica.
Doutor Edson, o senhor falou no bloco anterior que é possível sim conviver numa empresa, exercendo inclusive atividade fim, trabalhadores contratados pela empresa e também terceirizados. Mas como é que fica então a garantia do empregado na terceirização? Um detalhe significativo que faz a diferença desse conceito de terceirização simbiótica é a responsabilidade, as responsabilidades das empresas envolvidas. Haveria aí uma responsabilidade solidária. Partiríamos de um princípio de afetação do patrimônio, ou seja, todo patrimônio que receber aquela força de trabalho fica por ele afetado e responde, como se fosse uma obrigação ex ré, ou seja, a obrigação da coisa. Com isso, o empregado poderia cobrar tanto da empresa tomadora do serviço como da prestadora do serviço o cumprimento dos seus direitos trabalhistas. Haveria um aumento de garantia, porque além do seu próprio empregador, responderia pelos créditos trabalhistas as empresas tomadoras desse serviço. E partindo daquela ideia que não haveria diferenciação se o empregado é terceirizado ou permanente e efetivo da tomadora do serviço, ele teria os mesmos direitos e benefícios enquanto estivesse trabalhando para aquela empresa. E isso não seria nenhuma novidade. Nós temos uma lei, que é a Lei do Trabalho Temporário, que permite a contratação de trabalhador terceirizado para o acréscimo extraordinário de serviço ou a substituição de mão de obra regular e permanente. Por exemplo, você tem uma secretária na sua empresa, ela sai de licença maternidade, ou licença saúde, ou férias, e você contrata uma empresa de trabalho temporário que vai te fornecer essa mão de obra especializada, treinada para substituir naquele período. E nesse período ela recebe todos os direitos e garantia, e a outra empresa tomadora de serviço também tem responsabilidade. Uma outra situação é o chamado acréscimo extraordinário de serviço. Por exemplo, você tem uma loja de brinquedos, uma atividade de chocolate, essas atividades que são eventuais, ou seja, ligado a um advento, um período. E aí você, via empresa de trabalho temporário, contrata essas pessoas que vão te atender aquele período. Esse trabalhador, ele não tem prejuízo porque ele ganha proporcionalmente igual ao trabalhador permanente no período que ficou à disposição. Olha, mas o senhor falou da responsabilidade solidária das empresas. Mas existe um projeto em tramitação no Congresso Nacional do deputado Sandro Mabel que não prevê isso. Ele quer regulamentar a terceirização, mas coloca as empresas terceirizadas não como solidárias, mas como subsidiárias. Como o senhor vê esse projeto? Então, esse projeto ele tem alguns acertos, mas tem diversos equívocos e parte de um conceito onde haveria possibilidade de uma empresa existir sem nenhum empregado. Empresa, no conceito trabalhista, tem que contar com uma mão de obra, ela tem um pessoal que vai executar as suas atividades. E esse projeto ainda permite uma coisa chamada quarteirização, onde uma empresa que terceiriza o serviço subloca uma outra empresa que vai prestar o serviço para ela, que presta uma outra empresa. E ela fala em responsabilidade subsidiária. Essa responsabilidade subsidiária não é suficiente para a garantia do trabalhador. Ele burocratiza essa relação, o atendimento, e faz com que a empresa tomadora de serviço não tenha um cuidado que deveria ter na hora de verificar a capacidade econômica e a idoneidade da empresa que ela está contratando. E somente quando na sublocação, que é a quarteirização, que o projeto fala em responsabilidade solidária. Eu penso, e o grande erro é permitir de forma indiscriminada a terceirização na atividade fim. Nós falamos aqui na possibilidade de terceirização na atividade fim, desde que fosse uma atividade sazonal, que períodos curtos, e até para proteger o trabalhador, que seria contratado e demitido, contratado e demitido. Se eu permito a terceirização na atividade fim, porém sazonal, esse trabalhador vai se locomover e vai ter o seu vínculo de emprego garantido o ano inteiro. Na falta hoje, atualmente, de lei que preveja a terceirização, ainda é possível as empresas contratar para serviço terceirizado para atividade fim? Dentro desses princípios que nós falamos aqui. A súmula 331 do TST, ela dá
a orientação básica para a terceirização ser válida. Primeiro, tem que ser atividade fim e não pode ter subordinação direta nem pessoalidade. E admite-se a terceirização, atividade MEI, né, o TST autoriza, e pode ser na atividade fim via lei de trabalho temporário, que é nessa forma de atender os acréscimos extraordinários de serviço. Na construção civil, já há um movimento, há uma evolução feito em termos de ajuste de conduta até celebrado com o Ministério Público, onde se permite que algumas fases da obra, que é muito especializada, como, por exemplo, fundação, seja terceirizado, porque a fundação exige uma tecnologia muito própria e é uma fase curta da obra. Então, as empresas de construção civil... especializado, no caso... ela é uma etapa sempre necessária à construção. Então, ela se insere, penso eu, na atividade fim. Porém, pela especialização e a tecnologia envolvida, tem-se admitido desde que não tenha subordinação direta nem pessoalidade e os trabalhadores tenham a parte meio ambiente do trabalho garantida. Para finalizar, bem rapidinho, eu gostaria de perguntar para o senhor. Muitos criticam a terceirização por ela conspirar, alegam que ela conspira contra o movimento sindical, contra a organização dos trabalhadores, já que eles ficam dispersos. O senhor concorda com essa opinião? Eu concordo. O sistema de terceirização pulveriza no sistema que é atual. O sistema atual hoje é da unicidade sindical, onde o trabalhador tem sua atividade sindical vinculada à atividade do tomador de serviço. E com essa movimentação, isso gera dispersão. Não existe um sindicato de trabalhadores terceirizados e o Brasil não admite esse tipo porque nós temos a unicidade sindical. Se fizermos a reforma sindical com a pluralidade sindical, onde os trabalhadores vão se organizar segundo seus interesses e não havendo uma pré-determinação da lei, isso pode ser acomodado e não haver mais essa objeção que hoje se tem de consequência da terceirização na atividade sindical. Então, a pluralidade sindical resolve esse inconveniente da terceirização. Ok. Eu conversei com o subprocurador-geral do Trabalho aposentado e professor Edson Braz sobre a terceirização no Brasil. Doutor Edson, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Eu agradeço e sempre disponível quando solicitado. Muito obrigada. Obrigado. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. E mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Twitter e no Facebook.